uma das mortes mais misteriosas de Hollywood. Brittany Murphy faleceu aos 32 anos de idade em 2009 e com a sua morte completando 12 anos em 2021, a HBO trouxe aqui uma minissérie documental intitulada What Happened to Brittany Murphy, que vai tentar desvendar esse mistério de como uma mulher tão jovem e teoricamente tão sadia faleceu de causas naturais. Vem comigo que a gente vai conversar sobre o que nós aprendemos sobre essa misteriosa morte e, é claro, vou te contar também se vai valer a pena ou não você assistir esse doc. Vem! Fala, meus amores, aqui é a Rafa Gomes, recadinhos rápidos, já chega, se inscreve, bota o sininho para funcionar para que você possa estar sempre em dia com o canal, porque eu sei que o YouTube não tá mandando vídeo para todo mundo, então por favor me ajuda aqui, dê esse apoio aqui para mim, e lá no Instagram no @Rafa Gomes e no TikTok no @Rafa Gomes C, vocês sabem que eu estou por lá sempre com muitas novidades. E hoje a gente vai conversar sobre essa misteriosa morte que foi alvo desse documentário. E uma das coisas que a gente já aprendeu de cara é que o seu esposo Simon Monjack era um cara muito estranho, muito bizarro e, na verdade, era um baita de um mentiroso. A partir de várias entrevistas que a gente vai ver aqui nessa produção, nós vamos conhecer um lado desse cara que nunca tinha sido divulgado. Se você não se lembra, ele foi o cara que começou a namorar Brittany Murphy em um momento da sua carreira e da sua vida pessoal que ela estava bem depressiva. Então ela estava não apenas se sentindo muito sozinha, mas ela também já estava emocionalmente fragilizada, o que acabou se tornando num território ideal para que esse cara, Simon Monjack, que supostamente era um roteirista, produtor, cineasta e etc., entrasse na sua vida. E a gente vai descobrir aqui que o relacionamento que ela tinha com ele realmente não era saudável. Na época que ela ainda estava viva, isso já era alvo de muita especulação por parte da mídia norte-americana, porque todo mundo achava que o relacionamento dela estava consumindo um pouco demais a sua vida e estava começando a afetar a sua vida profissional também. Mas a forma como esse relacionamento evoluiu, em poucos meses ele logo pediu ela em casamento, tudo isso foi ficando ainda mais claro com o passar do tempo. E esse documentário mostra pra gente que o grande foco aqui, que acabou se tornando um grande problema também na vida da atriz, foi essa relação emocional e psicologicamente abusiva com Simon Monjack. Infelizmente, os dois faleceram no intervalo de 3 ou 4 meses, se eu não me engano, e ambos faleceram pelas mesmas causas. E eu não vou entrar muito em detalhes em relação a isso, até porque eu quero que vocês assistam o documentário, porque eu acho que é super importante vocês entenderem toda essa situação. Mas o que eu quero falar aqui para vocês, do que a gente aprendeu com esse documentário, é que ele era profundamente controlador. E aí pensa comigo, um homem controlador que não tem muito a perder, era um cara que estava assim, com uma vida bem mentirosa. Ele tinha uma vida de fachada que acabou servindo para convencer tanto a Brittany Murphy como a sua mãe. Fora isso, ele também conseguiu enganar muita gente ao redor dela durante um tempo, mas a forma como ele entrou na vida da Brittany Murphy acabou sendo tão intensa que é como se esse cara acabasse se tornando o mundo dela. Então, de um lado a gente tem esse cara que não tem muito a perder e do outro a gente tem essa atriz de Hollywood que estava no auge da sua carreira, né? E quando eles dois começam a se relacionar, a gente também percebe que a própria carreira profissional da atriz acaba sendo drasticamente afetada. Então, com uma mulher no auge da sua carreira muito frágil e um homem ali que também não tinha nada a perder, nós temos ali o resultado explosivo de um relacionamento que foi muito obsessivo por parte dele. E é interessante isso que o documentário mostra, porque naquela época não se falava de relação abusiva nesse sentido. Na verdade, se falava muito pouco sobre relações abusivas, né? Hoje a gente tem conversado muito mais sobre esses assuntos mais complexos e delicados, e até a questão de abuso emocional era mais delicada. Até agora de pouco, né, gente? A gente começou a abrir um pouco mais essa conversa de abuso psicológico agora. Então pensa que ali no auge dos anos 2000, a gente tem uma jovem atriz que também já sofria de distúrbios
alimentares, né, gente? Eu não posso ficar usando muitos termos aqui, até pro YouTube não prejudicar o vídeo, mas fora tudo isso, a gente tem esse contexto pessoal dela e temos também uma mulher que estava, assim, era uma presa fácil, essa é a grande verdade. A Brittany Murphy se tornou uma presa fácil para esse homem que acabou assumindo o controle da sua vida, o que impactou até mesmo a produção dos seus últimos filmes. E isso vai ficar bem claro como essa relação tóxica afetou os últimos trabalhos dela e também afetou a escolha dos trabalhos. Ela é uma atriz que chegou a ser uma queridinha de Hollywood, né? Ela estava em ascensão e ela fazia papéis que eram muito distintos. Ela conseguia ir da comédia pro drama, pro terror com muita facilidade e ela estava em ascensão nas comédias românticas, fez muito sucesso com Grande Menina Pequena Mulher e depois disso tudo a carreira dela deu uma boa degringolada, né, gente? E a gente vai entender isso também nesse documentário. Eu não quero dar spoiler para vocês demais, mas aqui vocês vão entender como que a carreira dela foi de um nível de ascensão tão alta e acabou degringolando. E nessa série documental, que é produzida pelo Jason Blum, que é o dono da produtora Blumhouse, que é especialista em filmes de terror e que tá lançando um monte de coisa boa aí, pois é, o filme não se aprofunda tanto nessa parte da sua carreira profissional. A produção usa esses aspectos da sua carreira profissional para ilustrar como a atriz foi de uma pessoa super amigável, tranquila e leve nos sets para uma pessoa que não conseguia nem lembrar suas próprias falas e que também chegou a ser demitida de alguns projetos por conta da dificuldade de trabalhar com ela. E tudo isso acaba sendo ligado ao Simon Monjack, que foi o seu esposo. Esse é um documentário que, assim, ele acaba explorando um momento muito específico da vida da atriz. Ele é realmente um enxerto de uma vida inteira, então assim, você não pode esperar, não dá nem para você esperar realmente se aprofundar na história da Brittany Murphy e também fazer uma viagem no tempo pelos seus papéis. O filme ele acaba pincelando muito essas questões, mas o seu foco mesmo é em tratar os instantes finais da atriz, os últimos dias que antecederam a sua morte e também o que rolou pós-falecimento dela e, é claro, os dias finais do Simon Monjack. Então, esse é um documentário que vai explorar um período muito específico e muito restrito da história dela, mas que também é o período com o qual a gente menos consegue se identificar, porque não há resposta alguma, né? Como o falecimento dela veio como uma surpresa e tudo foi um grande mistério, eu acho que esse período aqui é aquele que é um grande ponto de interrogação na vida de todos os amantes de cinema. É uma grande incógnita porque nunca foi explorado e ainda existem perguntas que não foram respondidas. Mas What Happened Brittany Murphy consegue responder as principais perguntas e eu penso que se naquela época os debates sobre relacionamentos abusivos tivessem acalorados como hoje estão, eu creio que talvez ela não teria sido vítima de um relacionamento tão tóxico como ela foi. Na minha percepção, ainda que a despedida da Brittany Murphy tenha acontecido por uma série de circunstâncias, como acúmulo de substâncias bem nocivas, os famosos opioides, e também, é claro, outros antidepressivos bem pesados, e fora também que ela sofria de anemia e também sofria dos distúrbios, né, gente? Então a gente tem toda essa combinação que acabou sendo uma explosão na vida dela, mas eu creio que tudo isso é a ponta do iceberg de algo muito pior. Então eu creio que, ainda que seja indiretamente o esposo dela que faleceu, tem responsabilidade por isso sim, porque ainda é um grande mistério e a forma como o relacionamento deles acabou se tornando depois do casamento mostra isso de forma muito clara. Ela se tornou uma atriz extremamente reclusa que não frequentava eventos, nunca saía de casa, ela ficou enclausurada dentro daquela casa. Então a gente tem um contexto assim social ao redor dela que conspirou também para que a sua saúde física se deteriorasse em um tempo muito rápido e ainda numa idade muito jovem, né, gente? Porque 32 anos, eu tenho 32 anos, entendeu? Eu fiz 32 esse ano. Então isso é só para vocês terem uma noção do quão jovem ela era, porque eu sou jovem. Mas enfim,
Eu adorei o documentário. É claro que ele não é o documentário mais completo que existe sobre a Brittany Murphy, mas quando se trata da questão da sua vida nos instantes finais, quando a gente está falando do restinho da sua vida aqui com a gente, eu acho que é um documentário que traz não apenas questões muito boas, mas traz respostas muito boas. Infelizmente, como ambos não estão mais aqui e não há como a gente saber exatamente tudo que aconteceu dentro daquele relacionamento, o que nós temos aqui acabam se tornando especulações, mas eu creio que What Happened Brittany Murphy, que está disponível lá na HBO Max para vocês assistirem, responde as perguntas principais sobre os instantes finais dela, e eu acho que isso é muito importante. E também acaba sendo uma produção que resgata a importância de debatermos e muito saúde emocional dentro de relacionamentos amorosos. Então eu acho que é uma ótima produção que vale a pena assistir. Tome cuidado também com os gatilhos, porque tem certos assuntos que são tratados lá que são bem delicados. Mas se você não tá dentro desse tipo de gatilho, vale a pena você assistir. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like e também, é claro, de compartilhar e se inscrever aqui no canal. E já me acompanhe no Instagram, no @Rafa Gomes, e no TikTok, no @RafaGomesC, ok? Um beijo e a gente se vê na próxima. Tchau!